Como é que convida aqui mesmo? Hello, aqui é Luciana. Vamos lá, eu mandei um convite aí para você. Hello, 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 hello. Nossa Senhora, Luciana me deu um hello. Eu dei um hello? Tô te ouvindo, mas Aí. não estou vendo. Agora sim. Ah, o Jesus, espera. Peraí, deixa eu ver como eu vou fazer aqui. Tá, eu Com vou. fone ele não fica. Olha Peraí que eu aí, vou tirar o manda. som. Fala assim, Amanda. É. Tá. Peraí. Amanda! Hello! Agora sim, né? Welcome! Rafael, Aí. olha aí, Rafael, Vai sempre ficar te aqui. prestigiando. O Jesus, olha esse cap aqui. Hello, Acho que não vai hello. rolar esse fone, não. Hello, hello, hello. Quem mais tá aí? Peraí. Percinho, Percinho. Boa noite, Rafael. E aí, como é que tá aí o clima na Bahia? Tem que Tá ficar frio aqui. ou está calor? Hello, Emiliano. Aqui. Hello. Hello. Tudo bem, gente? Com vocês? Is everything okay? Everything okay? Ó, Lu, você. Hello, Giovanni. Hello. Então, estou aqui com os, né? A gente só tô, Amanda amanhã, nossa aula às 7 horas da manhã, confirmada e alinhada, certo? Emiliano amanhã, aula às 8h30 da manhã. Gente, acho que eu vou colocar um filtro, né? Nossa, olha o cara. Acho que fica melhor assim, né? Ai, credo, cara de, sei lá, cara esquisito. Diz que essa semana, né, deu um BO nos filtros aí, né? Não sei bem o que aconteceu. Os filtros sumiram, não sei, o povo tava meio Ah, preocupado. é? Não tô sabendo, não. Oh my gosh. Eu não notei porque eu nem uso filtro, porque minha pele é muito natural. Ai, Here. gente, vamos lá, entrando. Mas olha só, vamos começar, né, Lu? Vamos começar conversando aqui com a galera que tá aqui. Né? E depois, quem não puder participar, vai poder assistir ao Sim, né, gravado, né? Então, tá tudo certo, né? Então, um sim. hello para você que não, né, que conhece e segue a gente. E um hello para quem não nos conhece, né? Então, passe a nos seguir para, né, conhecer um pouco mais da gente, né? Estamos aqui hoje para que mesmo, Lu? Sim. Peraí. Sim. Hello, tá me ouvindo? Oi. Fala. Tá ouvindo? Ah, agora sim. Sim? Tá ouvindo? Sim. 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 Ok. Por que estamos aqui hoje, Lu? Então, vamos lá. Eu tinha colocado um story, né, perguntando das dificuldades, das maiores dificuldades das pessoas em inglês. E algumas pessoas perguntaram, né, falaram que era o listening, né, realmente eu ouvir inglês e entender, né, que a gente conversou sobre isso na aula passada. E falaram também muito da ortografia, que muita gente tinha dúvida quando, por exemplo, era um S, SS, quando era se era o H e o G e o H, se existia uma regra para isso. Então, muita gente com dificuldade de fato na ortografia das palavras. E aí a gente hoje vai falar um pouquinho sobre essa ortografia, né? Que existe uma lógica na ortografia das palavras em inglês e sobre também algumas dicas de vocabulário, como você pode trabalhar e, é, e memorizar de uma forma mais efetiva e não só ficar decorando lista de vocabulário e depois não conseguir usar. Right? Exatamente. Muito bem. Então, assim, eu Emiliano, vou. Amanda,
que estão aí já sabem, deem todas as dicas aí. Já pode dar spoiler. Isso, Amanda e o Emiliano são dois alunos que estão fazendo workshop de inglês, né? Que estão aproveitando tudo. Mas assim, eu vou começar falando um pouquinho assim, eu vou dar aqui para vocês uma pequena dica. Aliás, algumas pequenas dicas, tá? Do que vocês podem fazer no dia a dia de vocês, né, para realmente né, adquirir vocabulário, né? E não esquecer mais, né? Mas uma coisa, eu quero começar fazendo essa pergunta e a Amanda vai me ajudar a responder isso. Mas vocês podem também, né, quem estiver online aí com a gente, pode responder também. A pergunta é a seguinte: uma pessoa, né, uma pessoa qualquer que queira começar a participar de uma maratona, ela precisa fazer o quê? Vamos lá. O que precisa fazer? O quê? Treinar, certo? Treinar, praticar, né? Ok. E como que uma pessoa, exatamente, como que uma pessoa né, que quer, né, participar dessa maratona, como que ela faz? Exatamente. O que ela faz? Ela pratica fazendo o quê? Correndo, né? Ela vai fazer correndo. E a mesma coisa, né? Como a Amanda tinha falado antes, né? Ela vai lá correr um pouquinho, né? Ali, sei lá, primeiro alguns metros, depois ela vai aumentar, e aumenta mais um pouco, e por fim, isso, distâncias curtas, né? Até que ela tenha uma distância lá que é desejada para ela, né? Para ela atingir o objetivo dela, né? E com o inglês, gente, a mesma coisa, né? Não adianta só a gente estudar, não adianta a gente só ver, não adianta só... Não adianta, a gente tem que praticar, né? Então, com o inglês é a mesma coisa, começar lá um pouquinho de cada vez, e aos poucos vai aumentando o conhecimento de vocês mesmos vão aumentando, o tanto que vocês, né, conseguem estudar, com relação a tempo, enfim, né? Então, é isso, né? A gente precisa colocar em prática, e não né, com o inglês não é diferente. E hoje, especificamente hoje que a gente está falando de vocabulário, né, de vocabulário, escrita, a gente só vai adquirir vocabulário usando, né? Então, eu falo isso lá na turma, né, do workshop, já estão careca de saber, tá enjoado de tudo que eu falo isso, né? Mas, né? Então, eu falo isso, a gente ter uma palavra anotada e não usar, não tem utilidade nenhuma. Então, por isso que a gente precisa usar as estratégias corretas, né? Inserir essas estratégias no nosso estudo para que a gente adquira realmente o vocabulário e não esqueça mais, tá? Aí, eu tinha feito algumas perguntas para alguns alunos, né? E aí eles me falaram o seguinte, né? Assim, do que tipo de dificuldade eles têm, né? Quando a gente fala de vocabulário, né? As dificuldades são, não tem vocabulário. Eu sinto que não sabe o que eu vou falar e as palavras não saem direito. Quando eu vou escrever, nossa, dá branco, daí eu não consigo escrever, ou eu não consigo falar, enfim, né? Essas são as dificuldades, assim, que a maioria dos alunos, né, tem, né, relacionado ao vocabulário, né? Então, assim, uma primeira coisa é colocar em prática para que você lembre sempre, né? Mas uma coisa, gente, assim, que é essencial, que eu acho que é uma das coisas que mais ajudam a gente a guardar o vocabulário é pelo contexto, né? Quando você anota uma palavra, eu dei até o exemplo agora mesmo, né, na workshop, eu dei esse exemplo. Você, né, vamos supor, você vê a palavra manga. Se você simplesmente, né, coloca essa palavra manga, né, escreve no seu caderno manga, não vai ser de muita utilidade, né? Porque assim, tá manga, mas assim, ou você coloca lá assim, sua manga está suja. Mas assim, se você não contextualizar, eu não vou saber se você está falando da manga fruta ou da manga de camisa, né? Se você coloca, olha, a sua manga está suja, lave antes de comê-la, né? Olha, sua manga está suja, melhor você limpar, senão vai manchar a sua manga. Então, é outra coisa. Então, eu consigo diferenciar, né? Aí, em inglês, é a mesma coisa, né? Por exemplo, livro, né? Se eu escrevo um livro, só ficar, aí daqui a pouco você vê lá uma frase usando live, não é livre, não é livre, agora é live, ou é livre, não é lugar, mas é live, né?
Então é isso, né? Você fazer essas, anotar, colocar dentro de um contexto, ao invés de simplesmente anotar a palavra e colocá-la dentro de um contexto, vai te ajudar muito, muito, tá? Então procure fazer isso. Uma dica, né? Assim, uma sugestão é essa semana inteira, né? Pega lá algumas palavrinhas novas que você viu, não precisa ser muitas. Isso é uma coisa que a gente falou bastante também. Não precisa você aprender um monte de palavras, 1.500 palavras. Você aprendeu 3, mas bem aprendidas, já faz, né? Já faz super diferença, tá? Então, anota essa palavra e usa ela ao longo da semana. Escreva ela dentro de contextos, né? E depois, lá no final da semana, você me conta se você realmente guardou essa palavra ou não, tá? Uma coisa que eu não expliquei, mas só quem tem acesso ao workshop pode saber, tá? Mas, assim, só bem por alto, assim, a gente tem que ativar essas palavras na cabeça. Não adianta só deixar elas ali anotadas, né? Então, existem várias técnicas que você pode usar para fazer isso, tá? Outra coisa, assim, que você pode talvez evitar, assim, de ficar fazendo muito, é a tradução. Né? Não estou dizendo que não é para deixar, tá, gente? Não que você pode traduzir, que a gente não pode associar o inglês com o português, português com o inglês, não tem problema, tá? A gente é a nossa língua materna e, obviamente, a gente vai usar isso, né? A nossa língua para fazer essas associações, né? Mas, se você ficar traduzindo o tempo todo, você se perde um pouco. Porque, por exemplo, você vê lá em inglês e em português, a gente pergunta, how old are you? Aí, quantos anos você tem? Aí, em inglês, how old are you? Tem como a gente fazer? Não vai, porque é muito diferente, né? Em português, eu pergunto quantos anos você tem. Mas em inglês, o equivalente disso em inglês é how old are you? Nem dá para traduzir ao pé da letra. Né? O pé da letra fica quão velho você é. Sabe, não faz sentido, né? Às vezes, a gente tem que aceitar como o inglês é, né? Para que a gente também fique mais livre, senão a gente vai ficar toda hora questionando e a gente não consegue ir para frente. Não é? Às vezes a gente fica nessa, mas por que é isso? Por que é aquilo? E você fica nisso e ele não sai. Aí dá uma bloqueada porque você quer, sabe, ficar muito fixo nisso. Quer que seja equivalente, né? Que eu tenho essa frase, essa palavrinha, e isso em inglês é do mesmo jeito, é só com um som diferente. Não é do mesmo jeito, são sistemas diferentes, né? Não dá para ficar fazendo essa transferência o tempo todo. A gente tenta, né, associar, obviamente, a gente tenta fazer Sim. mas, né? Outra coisa assim, que você deve fazer é focar em palavras que sejam úteis para você, sabe? Sei lá, por exemplo, não adianta a gente falar, por exemplo, sei lá, eu sei, vou usar a palavra ornitorrinco. É útil, sabe? Eu não estou falando que não seja útil, mas assim, por exemplo, nesse momento, você está lendo um texto, tá? Por exemplo, e aparece a palavra ornitorrinco, né? Eu preciso aprender que essa palavra é assim, sensado. É útil para você nesse momento? É uma palavra que você vai usar sempre? Então, assim, procura aquela que seja mais útil, porque aí você vai, sabe, você vai conseguir assimilar melhor, né? Você vai gravar melhor ela do que simplesmente ficar, porque é uma palavra nova, então eu tenho que anotar, né? Eu quero aprender essa palavra, né? Com qual frequência usamos a palavra ornitorrinco? Né? Procura usar essas palavras que sejam mais relevantes para você, tá? E aí também, assim, tem vários contextos, né? Várias situações que podem ajudar a gente a absorver, né? A aprender vocabulário. Por exemplo, através de filmes, livros, podcasts, audiobooks, música. Então, gente, tem um monte de recursos, né, que podem ajudar a gente pode ajudar vocês, nós, todo mundo, a ganhar vocabulário, né, adquirir vocabulário, né. Então, use e abusa disso, e principalmente da leitura. Gente, a leitura é o que, sabe, é uma das melhores maneiras de adquirir vocabulário, né. Mas eu não gosto de ler. Não tem problema, né, não precisa ser, você não precisa pegar um livro, sabe, ler uma história inteira, ler 1000 coisas, não precisa. Se você gosta, por exemplo, de ler blog, pode ser um blog, não tem problema. Eu gosto de notícia, então leia a notícia, não tem problema também, né?
Ah, eu gosto de ver os posts de professores ou de alguém famoso. Sorry. Voltou aí? Uma travadinha aí, Lu, mas já voltou. Ou você gosta, por exemplo, você gosta de seguir algum famoso, alguém que tenha sempre posts em inglês, né? Você pode, isso é uma leitura, você para lá para ler a legenda, né, desse post das pessoas, né, em inglês. Isso é uma leitura, e você também está praticando, né? Mas leia. Isso vai ajudar você a adquirir vocabulário né, e a memorizar, porque ele está sempre ali dentro do contexto, tá? E aí, gente, é isso, tá? Assim, jogos, né? Vocês, não sei se vocês gostam de jogar, né? Tem gente que adora, né? Fazer joguinho, jogar na internet. Nós temos um jogo lá na internet, que se quem quiser depois eu falo e eu passo o link, que se chama Scrabble. É bem legal, que dá para você ir trabalhando com as palavras, é bem legal também. É uma outra maneira também que você pode, né, usar para adquirir vocabulário novo. Tá? Agora, como ativar essas palavras todas na sua cabeça é uma outra história. Eu posso até contar em outro momento, mas se você quiser, você pode participar do workshop das mulheres em inglês, que tem tudo lá. Eu ensino como fazer isso, para nunca mais esquecer o significado dessa palavra e absorver ela de verdade. Ok? E praticar, né? Muita prática. Muito exercício para praticar, né? Então vamos lá. Eu ouvi uma frase hoje, né? Practice makes progress. Né? Progress. Amei. Mais você pratica, mais você progride, mais você vai crescer, se desenvolver, né, no idioma, né? Que é isso, é o foco de tudo, né? Então, pega esses dicas aí lá, manda lá. Exatamente. Olha só, aproveitando aí, né, o gancho da Teacher Simone, existe o que a gente chama de ciência de leitura, né, The Science of Reading, e eles falam muito sobre como acontece esse processo no cérebro. E uma coisa que eles falam para você adquirir fluência, né, que na verdade é como esse processo da leitura, da escrita vai se desenvolvendo no cérebro, ele explica que é exatamente isso, você associa. O cérebro reconhece, né? Você reconhece ali que aquelas imagens, aquelas letras, elas são letras, não são uma imagem qualquer, são letras, né? A partir do processo de alfabetização, o seu cérebro não vê mais aquilo como uma imagem, ele vê como letras e imediatamente ele vai para uma área do cérebro, ele ativa uma área do cérebro que vai relacionar os sons, né? E aí esses sons precisam estar relacionados a sentido e a compreensão. Então, justamente quando eu estou trabalhando, né, eu quero trabalhar esse vocabulário, eu preciso, isso aí que a Teacher Simone falou. Eu preciso entender os sons, eu preciso entender aquelas imagens que representam, né, eu preciso associar os sons, eu preciso associar ao que ela representa, né? E a compreensão ali dentro de um contexto, para eu poder chegar nessa fluência de leitura, de escrita, de realmente usar aquele vocabulário, né? Não ter ali só aquela palavra solta e não consigo fluir meu pensamento, não consigo usar realmente aquela palavra, né? E aí eu recebi no story que eu coloquei, eu recebi muita dúvida de ortografia em inglês. E o que acontece? As letras, na verdade, ou grupinhos de letras que a gente chama de phonograms, né? Elas são como uma foto, literalmente, phonogram quer dizer foto mesmo, daquela imagem. Né, daquele som, do som, na verdade. Então, por exemplo, na língua inglesa, eu tenho som que eu não tenho em português, esse é um som que eu não tenho em português. Eu tenho, por exemplo, né, eu tenho o próprio, deixa eu pensar, eu tenho esse som, mas que é representado por uma letra que é diferente da letra E, não é como a gente representaria esse som em português. O
é representado, por exemplo, por um dígrafo, né? Por duas letrinhas que vão andar sempre juntas para representar esse som, que é o T e o H, né? O V também vai ser representado pelo T e pelo H, mas ele normalmente ele vai estar seguido aí do que a gente chama de Magic E. Ele tem padrõezinhos que eu vou aprendendo a decodificar, que vão me explicar quando eu uso cada phonogram, né? Cada letrinha ou conjuntinho de letra. E aí, aproveitando, né, o gancho dessas dúvidas, será que é um S, será que é SS, será que é o H e o T, o H e o G, ou o G e o H? Então, o Phonics, na verdade, esse método de alfabetização, ele acaba explicando pra gente de uma forma explícita, ou seja, eu não posso assumir que isso é fácil, né, para o meu aluno, e de uma forma sistemática, porque eu vou trabalhar todas essas representações, essas grafias, eu vou trabalhar de uma forma sistemática. Eu vou usar em frases, eu vou repetir, eu vou colocar em textos, eu vou treinar speaking. Então, realmente, eu preciso usar, né, o mais importante de tudo. E aí, eu acho que o mais importante é a gente sair daqui sabendo que isso não é aleatório, né? Sabendo que não... eu posso decorar uma lista de vocabulários, né? Mas, se eu conseguir aprender padrões, né? Por exemplo, que o T e o H, eles são sempre juntos, sempre vai ser essa ordem, não o H e o T. E que o T e o H vão representar, peraí, que tá caindo aqui. O T e o H vão representar esse som, o right? E que isso tem um padrão, né? Se eu aprender isso, eu vou aprender a ler e a escrever palavras quando eu ouvir esse som, associar esse som, né? Eu vou aprender a escrever isso e decodificar qualquer palavra sendo nova ou não, né? Não só aquela lista de palavras, tá? Eita. Hello, teacher Lu caiu. Hello, teacher Lu. Hello. Teacher Lu caiu total. Vamos ver se ela consegue voltar, gente. Se ela não conseguir voltar, tudo bem. A gente encerra, mas acho que vamos lá. Let's try, let's see, let's check what happened. Let's check. Hello, Lu. Bom, vocês têm alguma dúvida aí? Vocês querem fazer alguma pergunta enquanto a teacher Lu tenta? Hello, Rafael. Hello, Rafael. Mas tá tendo. Hello, guys. Hello. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para fazer? Acho que ela tá conseguindo voltar aqui, gente. Peraí. Não pode participar. Peraí, estou aqui voltando. Tem uma pergunta, gente? Vocês queriam fazer? O teacher voltando. Sorry! Sorry, voltou aí? Tá conseguindo ouvir direitinho? Sim. I'm sorry! No problem. Problemas técnicos. Exato. Não, desculpa, gente. Caiu aqui. Peraí, que eu não tô conseguindo acertar esse... Mas e aí acabou saindo aqui, acabou caindo tudo. I'm so sorry. Mas, o que é importante, que eu queria deixar aqui a mensagem bem clara, é o seguinte. Existe uma diferença entre eu decorar uma lista de palavras, tá? E ali, tudo bem, eu reconheço aquelas palavras toda vez que eu ouvir, toda vez que eu ler, eu vou saber usar, ok. Mas existe uma diferença entre eu entender que existem padrões, existem letras, conjuntinhos de letras,
que vão ser usados sempre da mesma forma, que vão representar sempre os mesmos sons da língua, tá? E que aquilo não muda. Por exemplo, IGH, ele representa o som I, fight, light, might, night, ok? Então, eu entender que existem grupinhos de letras que vão ser sempre escritos da mesma forma, eu treinar isso de uma forma sistemática, como a Teacher Simone falou, então vamos colocar dentro de um contexto, vamos escrever frases, né? Várias formas de treinar esse vocabulário, isso já vai me facilitar a escrita. Por quê? Porque eu vou saber que se eu ouvir, por exemplo, né, o sep, eu posso não conhecer essa palavra. Mas se eu entendo que é representado em inglês pela letra S, né? Que E é representado pela letra I, nosso I, e que P é representado pelo nosso P, e eu tenho um treino disso, eu escuto SEP, eu escrevo. E vai ficar muito mais fácil, mesmo que eu não conheça aquela palavra, de eu colocar ali dentro do contexto e tentar inferir o sentido dela. A língua inglesa é uma língua que a gente chama de morphofonetic, que a maioria das línguas são assim. Então, elas são um equilíbrio entre os sons e esses pedacinhos de formação da palavra. Então, prefixo, sufixo, né, a raiz da palavra. E eu começar a ver as palavras com esse outro olhar, entendendo ali as regrinhas de alfabetização mesmo, né? A relação do som com essas letras, com esses símbolos. E esses pedacinhos, esses sufixos, esses prefixos, a relação ali entre bases da palavra, né? Por exemplo, o please com o pleasant, com o pleasure, for example, que eu mantenho aquela ortografia, eu mantenho a relação de sentido entre todas essas palavras, né? O to, de number two, tudo que tem o sentido de duplo, de dois, ele vai ter o TW, tá? Para manter a relação de sentido entre as palavras. Então, two, twice, let me think, 12, twins, né? Gêmeos. Então, tudo que me der essa relação de dois vai ser escrito como number two, para eu não confundir com a preposition to, que tem a mesma pronúncia, tá? Então, eu começar a entender a língua como um sistema diferente do português, né? Como a Simone falou, e entender a lógica da língua inglesa, como ela funciona, esses padrõezinhos, fica muito mais fácil. Porque eu posso ter milhões de palavras que eu vou decodificar. Porque eu reconheci o padrão, eu conheço um padrão, eu decodifico muitas palavras. Muito mais fácil do que eu ficar decorando milhões de listas de palavras. Tá? Então, isso tudo vai ajudando a gente a entender como se escreve, a reconhecer a palavra, porque eu estou relacionando com os sons, né? A saber usar as minhas palavras, a ler e inferir o sentido das palavras, mesmo que seja uma palavra nova. Tô me fazendo entender? Yes? Coloca aí um joinha, um coração. Não entendi nada, explodiu minha cabeça, oh my gosh. What are you saying? Please help me. Coloca e dá um sinal, please, para eu poder mudar aqui, se for preciso, meu discurso, ok? Para poder mudar aqui a forma de explicar. Tem muitas formas de fazer nesse tom, gente. Mas é isso que a gente quer deixar claro, né? Assim, que a gente precisa de estratégias, a gente precisa de prática, de uso, muito mais do que quantidade. E a gente precisa entender essas regrinhas que vão trazer muito mais clareza pra gente,
né? Vai tornar a nossa vida muito mais fácil e parar da gente olhar aquele bando de consoantes junta e falar, meu Deus, que palavra é essa? Que palavrão é esse, né? Minha Nossa Senhora. Não, ó aqui. Lembra? T-U-H, I-G-H, nananã. Pronto, você leu a palavra. Né? Ah, isso daqui me lembra tal coisa. Isso, é tal coisa. Né? Vai começando a ficar mais simples, mais fácil, mais natural. Right? Yes? Yes. Eu coloquei, eu fiz um post hoje falando assim, né? Nada nessa vida a gente consegue, assim, a gente não realiza os nossos sonhos, a gente não atinge os nossos objetivos, a gente não chega, né, nas nossas metas sem planejamento, sem organização, sem comprometimento, sem uma certa disciplina, né? E isso também é válido para o inglês, né? A gente não vai chegar na fluência que todo mundo quer, a gente não vai chegar, sabe, a ter um entendimento, sabe, o que a gente quer com o inglês, né? A gente quer falar nas reuniões de trabalho, a gente quer falar com estrangeiros nas viagens, a gente quer usar, né? Tem muita gente que, sei lá, precisa do inglês para mestrado, doutorado, trabalho, enfim, né? A gente precisa de inglês para um monte de coisa. A gente não vai chegar lá, ninguém chega lá sem estudar, né? Ninguém chega lá sem... ninguém aprende dormindo, né? Ninguém aprende assim do nada, né? A gente tem que ter um jeito para estudar, né? A gente tem que seguir um padrãozinho, né? Tem que escolher um jeito que vai ser legal para você estudar, mas tem que inserir isso, né? E é isso, né? Estudar, né? Não simplesmente achar que a gente vai aprender inglês de um jeito mais aleatório possível, que vai cair do céu o aprendizado, né? E aí eu acho que é bem isso, né? Você conhecendo esses padrões, sabe que você vai conseguir identificar melhor a escrita, a pronúncia, né? Você vai conseguir adquirir mais vocabulário, você vai conseguir escrever melhor, ler melhor, vai conseguir ouvir melhor, né? Então é isso, né? A gente tem que pensar muito nisso. Às vezes as pessoas reclamam, né, de correria, né? Que é correria, mas a gente não pode deixar a correria atrapalhar esses nossos, sabe, esse nosso sonho que é, né, o nosso sonho que é de fazer vocês falarem inglês muito bem, né? E de vocês chegarem na fluência, sabe, de vocês conseguirem se comunicar em inglês como vocês querem, né? Correria é coisa da vida, vai ser sempre assim, né? Se a gente pensar que a gente não pode fazer nada por causa da correria, a gente para tudo, para a vida, né? né? Mas não deu hoje, começa amanhã de novo, né? Não deu, tudo bem, né? O que não pode é desistir, tem que ter constância, tem que ter uma frequência de estudo, mas tem que colocar tudo isso, né, em prática. E às vezes é tão simples, né? Se você ter a estratégia certa, você conhecer isso, reduz tanto esse peso, né? Nossa, eu preciso de 1000 horas, então eu não vou estudar porque eu não tenho 1000 horas para estudar. Mas não, como, né, pegar ali o áudio e falar do meu dia, né? Eu ouvir de novo e ver, olha, acho que eu preciso... É tão mais simples, né? Eu descobri ali uma estratégia que eu gosto, que eu consigo fazer, encaixar no meu dia para trabalhar vocabulário, né? Que para mim é muito mais fácil. Pronto, eu estudo, eu pego um texto e eu faço treino tantas coisas, vocabulário, né? Pronúncia, speaking, listening. Eu consigo treinar todas as habilidades na semana, em 2, 3 semanas, usando um texto. Usando uma atividade, né? A nossa vida, gente, a nossa vida de adulto, principalmente, de adolescente é a mesma coisa, porque eu tenho uns alunos adolescentes, gente, tem um dia assim, nossa, às vezes lotado, né? É pior pra gente, todo mundo tem compromisso, né? Mas a gente não tem condições de separar 2 horas por dia para estudar inglês. Não tem, gente, né? Nossa vida louca do jeito que não tem. Mas 20 minutos, 30 minutos, que seja, sabe? Um dia sim, dia não sei. Mas inserir isso, sabe? Insira o inglês na sua rotina, sabe? Você vai fazer sua to-do list da semana ou do dia, insira o inglês lá, né? Hoje eu vou parar tal horinha para ouvir um áudio, para eu ler um texto, para eu escrever alguma coisa, qualquer coisa que seja, né? Então, dá para fazer. E nesses momentos que você para, né?
pouquinho ali que você para, você consegue, né, aplicar todas as estratégias para você aprender vocabulário, para você entender melhor os padrões do phonics, para você escrever melhor, pronunciar melhor, se entender tudo melhor, enfim, né? Então é isso, é uma questão de se organizar um pouquinho, que dá sim para você aprender a escrever bem, falar bem, né, e chegar, né, alcançar o objetivo que tanto espera, né? Então é isso. Beleza? Mas, ó, gente, fica de olho para entrar na nossa lista de espera do Workshop Acelere, porque lá vocês vão ter essa introdução à alfabetização em língua inglesa, vão conhecer todas essas estratégias maravilhosas de estudo, que vão facilitar realmente a sua rotina de estudo. E é isso, né? Vai te ajudar a ter mais foco, a saber o que fazer, como estudar, né, a administrar melhor esse tempo. Hoje a gente recebe muita informação e a gente faz o que com ela, né? Então a gente quer fazer 1000 jogos, 1000 aplicativos, vou ouvir série, vou fazer tanta coisa e acaba não realmente usando, sendo útil, né? Você não pega ali, você podia pegar uma informação e aproveitar muito mais dela do que ficar fazendo 1000 atividades diferentes, aleatórias e listas e não usar, e não praticar, né? E aí, simplificar, né? Dá para simplificar, né? Porque assim, nunca vai ser fácil, né, gente? Nunca vai ser assim, nossa, facinho aprender inglês ou qualquer outra língua, nunca vai ser facinho, né? Mas não precisa ser também ser aquela coisa pesada, né? Dá pra gente focar, diminuir a ansiedade, porque essa coisa da gente também ter muita ansiedade para aprender logo, né? Deixa a gente meio piradinho também, né? Mas dá pra gente, sabe, amenizar um pouquinho, né? Diminuir nossa ansiedade e focar um pouco mais em fazer as atividades certas, sabe? Aproveitar o máximo daquela única atividade que você se propôs a fazer para estudar inglês, né? Então, é possível. yes. Certo, Lu? Certíssimo. Alguém tem alguma pergunta? Alguma palavra aí que seja difícil, que queira tirar dúvida? Por que que é assim? Por que que é assado? Oh my gosh, isso daqui é muito complicado pra mim. Eu nunca sei se... Eu tive uma pessoa uma vez que me perguntou, na palavra business, ela sempre usava essa palavra e ela sempre ficava na dúvida, né? De quando era um S, quando era SS. Pessoal que tá fazendo o workshop ali, o SS vem depois de uma short vowel. Ele vem fechando uma short vowel, né? Então, ó, né? Fica a dica aí para entrar no workshop, para você entender aqui esses padrõezinhos, o que é uma short vowel, right? Quando o S vai estar ali, como usar a palavra rather, como usar ou como escrever a palavra rather. Eu quero uma palavra aí que você tenha dificuldade em escrever, vai. Seria o rather também? Você tem... Ó, como usar a palavra... Eu não sei se a pessoa, né, se ele quis perguntar sobre tipo, o uso, de, tipo, o significado mesmo, ou como escrever. Né? Talvez ele queira, será que ele não quer saber? Não sei o nome, tá? Da pessoa aqui, mas será que ele não quer saber o uso mesmo? Tipo, I'd rather go to the movies than... o significado. O significado. O rather você pode usar, por exemplo, para você fazer expressar a sua preferência, né? Por exemplo, I'd rather go to the movies than going to the... Sim, Oli, pega ali o meu rápido, o meu... Eu acho que tá caindo ali da Teacher Lu, tá caindo ali de novo. Mas é isso, né? Então, por exemplo, rather. I'd rather go to the movies than going to the mall. Né? Aí, no sentido de preferência, né? Eu prefiro ir ao cinema do que ao shopping. Nossa, mas cinema é shopping, né? Que exemplo mais besta. Mas I'd rather go to the mountain than going to the beach, né? Então, eu prefiro a serra do que pra praia, né? Então, você pode usar o rather nesse sentido. Tem vários outros usos, tá? Tem vários outros usos, né, para essa palavrinha. Tá bom?
Mas é isso, tá, gente? Olha só, a Teacher Lu teve um problema técnico lá. Vou finalizar aqui então com vocês. Obrigada pela participação de vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, que a gente não pôde responder aqui para vocês, vocês podem mandar lá, né, em privado para a gente. Pode entrar lá no grupo do WhatsApp, para participarem também. E lá a gente sempre coloca, imagina, aí a gente sempre coloca lá alguns materiais. E você pode ficar tranquilo, que não fica enchendo lá, nada disso. Mas a gente gosta de colocar lá em algumas atividades, né, fazer algumas sugestões, enfim. Então, podem participar. Depois eu deixo lá nos stories o link de novo para que vocês possam participar, tá bom? Mas é isso, gente. Bye, bye. Have a wonderful Friday, end of Friday. Have a nice weekend. See you next time. Semana que vem tem mais.